Estamos entrando, então, na última parte do nosso encontro, onde nós responderemos algumas perguntas. Essas perguntas foram formuladas pelas equipes de trabalho da nossa casa, nossos núcleos, e quem conduzirá essa parte para nós é o nosso companheiro Sandro Cosso, a quem eu convido para vir aqui à frente. As perguntas serão respondidas pelo Felipe, e além do Felipe, também pelo Halmer. Por favor, Halmer Rigoletto, responsável pelo curso de passes e fluidoterapia da casa. Além dessas perguntas, quem quiser formular também perguntas, a nossa equipe está posicionada ao fundo e nas laterais, com papel, prancheta. Provavelmente, devido ao tempo, nós não consigamos respondê-las aqui, mas as respostas serão encaminhadas aos expositores e nós responderemos via e-mail ou WhatsApp, que vocês indicarão no formulário. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Até agora nós tivemos um evento realmente muito significativo, emocionante e com lições do Evangelho que com certeza penetrarão a nossa alma para sempre. As perguntas que vão ser formuladas vão ser conduzidas aos expositores, um a cada um. E a primeira eu me dirijo ao Felipe, dizendo o seguinte: um grupo de jovens da Mocidade Espírita se reuniram para uma dinâmica onde foi perguntado a eles: se você estivesse diante de Jesus, o que você perguntaria? Boa pergunta, não? Talvez essa seja uma pergunta que a gente deve levar a vida inteira, em todos os momentos da vida. Mas, enfim, nas perguntas e nas respostas que foram aí elaboradas, 2 pontos principais predominaram. Como as pessoas conseguem ser más umas com as outras? Por que ainda é tão difícil para o ser humano amar? Quando aprenderemos a amar as pessoas? Considerando o que foi exposto hoje diante dessa doutrina linda, que é o Evangelho e o Espiritismo, Felipe, o que responder a estes jovens? Boa pergunta, né? Aí eu acredito que da nossa parte nós não temos nada a oferecer que seja mais formoso e mais belo do que as próprias palavras de Jesus, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Toda vez que nós abrimos mão deste caminho, toda vez que nós olvidamos esta verdade, toda vez que nós optamos pelo estado de morte espiritual, perdendo a vitalidade através das paixões e dos erros, abrindo mão desse relacionamento com o Pai, o que nós podemos esperar na nossa vida é o mal, são as expressões e a multiplicação do mal. Nós acreditamos que todos os erros, todas as decisões que expressam o mal, tiveram um mal original, que foi termos declarado independência, tomado a decisão de atender às nossas próprias vontades e interesses, abrindo mão da sabedoria do Cristo, que já está conosco há muito tempo. Toda vez que nós nos acreditamos autossuficientes, o mal tende a se manifestar. Então, creio que o próprio Cristo encerra essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por mim. Muito bem, lembrando que Jesus é o farol, né, de todas dos nossos momentos da nossa jornada terrena. Halmer, as dores e o sofrimento são os motivos que mais trazem as pessoas para a casa espírita. Muitos vêm em busca do passe, recurso importante que as instituições disponibilizam. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o resultado do passe. O passe é remédio para as nossas aflições?
ajuda na depressão ou nas doenças físicas? Só ele é suficiente para eliminarmos os problemas físicos e espirituais? Boa tarde a todos. Essas perguntas são perguntas muito interessantes quando paramos para pensar que a grande maioria das pessoas que chegam à casa espírita chegam pela dor. Essas pessoas trazem angústias as mais variadas, né? De uma maneira geral, são pessoas que são encaminhadas para uma conversa amiga, uma conversa fraterna, e em paralelo ao tratamento do passe. E no senso comum, essa grande maioria acredita que o passe é a solução. E na verdade, a gente está falando de um tratamento coadjuvante, a gente está falando de um trabalho que é um trabalho acessório. O passe, ele não é um trabalho principal. Ele nos é ensinado por Jesus como algo para aliviar a dor, algo para trazer o equilíbrio, a serenidade, a paz necessária para que nós encontremos o caminho para a solução dos nossos problemas. Certa vez, uma mulher enfrentou uma imensa multidão para conseguir apenas tocar a túnica do nosso mestre, para receber a cura de um fluxo de sangue que não cessava. E assim como em tantas outras situações, Jesus olhou para aquela mulher e disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Esse é o grande encontro que nós devemos buscar para a cura dos nossos males, a nossa fé, nos ensinamentos do nosso Mestre. Enfrentamos um mundo hoje pleno das mais diversas doenças. Para nós, vivemos hoje o século da depressão, é a doença do século. E muito pouco a gente percebe que caímos na depressão exatamente por esse pedido de liberdade que o Felipe comentou, quando nós nos, aspas, libertamos de um conhecimento já tão antigo que é a receita para a solução dos nossos males, que são os ensinamentos do nosso Mestre. Portanto, o passe é um tratamento acessório. O verdadeiro tratamento está no Evangelho. Quando alguém vem para a nossa casa espírita em busca da solução de problemas, é fundamental que ela tenha o suporte do Evangelho, que acontece nas preleções, e o passe vai apenas oferecer a condição necessária para que ela tenha o discernimento de buscar, junto a um profissional de uma área específica, um tratamento adequado, para enfrentar de forma resignada qualquer dificuldade maior que se imponha sobre a sua vida, fortalecida nas palavras do nosso Mestre, de que Ele ali estará sempre nos amparando e nos confortando. Então, sim, o passe ajuda, mas ele é apenas um tratamento acessório. É em Jesus que nós temos a verdadeira cura. Eu me recordei de um trecho de um livro que diz assim: nunca se soube que Jesus deixasse de atender a qualquer alma que esteja em sofrimento, pois foi Ele mesmo que nos disse que estaria conosco até o fim. Felipe, diante das situações do dia a dia, onde observamos uma postura equivocada na maioria das pessoas, por exemplo, violência no trânsito, um desrespeito às leis civis e ao próximo, a competitividade desleal no meio profissional, é possível pôr em prática os ensinos do Cristo diante de todo esse cenário que se põe à nossa frente? Certamente é possível. E não há outro caminho a ser trilhado. Mas é interessante, todos nós que buscamos no dia a dia essa experiência mais íntima com o Cristo, nos faremos essa pergunta. Todos nós. Essa pergunta, ela estará em todas as biografias. O que nós precisamos compreender é que o conhecimento pode muito, mas o discernimento profundo requer experiência. E a experiência
ela ensina coisas que nenhuma universidade do mundo, nenhum livro pode oferecer. Então, tendo Jesus como nosso modelo e guia, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, sendo sinceros para conosco e iniciando esse trabalho de nos integrarmos ao Evangelho, nós encontraremos no dia a dia diversos impeditivos. E é para isso que nós reencarnamos. Porque a experiência na Terra, esses impeditivos, geram discernimento. Eu transformo conhecimento, eu transformo elucidações em sabedoria, unindo discernimento e experiência. Por isso que, mesmo nos mundos mais desenvolvidos, embora não haja expiação, que não há mais o erro intencional, a ignorância que haveremos de ter até alcançarmos a plenitude espiritual será dissipada aos poucos através da prova. Então, essas situações narradas na pergunta são experiências de prova que geram discernimento. É exatamente através delas que nós construiremos as nossas asas que nos elevarão ao infinito. É exatamente através da vida na Terra, da luta diária, desses pequenos tropeços do dia a dia, que adquiriremos visão espiritual, com experiência e discernimento. Na experiência da vida que se forjam os maiores caracteres do ser humano. E ali é onde a gente vai naturalmente expandir a nossa jornada evolutiva. Raume, mesmo diante de todas essas questões lindas que foram apresentadas, nós estamos num mundo de expiações e provas. E nós sabemos que a violência doméstica é uma realidade em muitos lares, mesmo em lares espíritas, onde presencia-se a agressão moral e física, muitas vezes, entre os membros da própria família. Por que isso acontece? Como é que nós podemos enfrentar esses momentos tão difíceis da experiência humana? A agressividade, ela é uma tendência a oferecer uma resposta de forma violenta. Essa tendência, ela tem relação, logicamente, com o grau de evolução de muitos espíritos. Somos ainda espíritos de um grau evolutivo muito pequeno. Estamos no começo dessa grande caminhada, no segundo degrau dessa grande caminhada. Então, muitos de nós ainda lutam internamente com algo que é mais próximo de instinto do que de sentimento. É mais próximo de instinto do que do conhecimento. Então, nós lutamos internamente com isso. Vivemos um mundo também hoje onde somos eliciados o tempo todo para atacarmos a palavra do outro, dizendo que o que ele diz, o que ele pensa, o que ele faz é errado e aquilo que eu penso, que eu digo e que eu faço é o certo. E isso é uma forma cultural que estamos vivendo nesse momento. É a agressão pelas palavras, inclusive, como falamos. Dentro dos lares é muito comum que um dos elementos diga o que eu digo é lei, o que eu digo é o certo, e que os outros tenham que se render a isso. E, infelizmente, independente desse lar ser um lar espírita ou não. Então, quando pensamos nessas questões da agressividade, nós temos que refletir exatamente sobre qual é o caminho que é esperado que a gente adote, que nós escolhamos efetivamente para ir retirando esse componente, essa resposta tão arraigada em nós do caminho das nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que é o capítulo que trata sobre amar os vossos inimigos, há o trecho que diz que quando alguém nos bate a uma face, Jesus ensina que devemos dar a outra face. E a grande maioria das pessoas fala, vai me bater de novo na outra face. E aí o que é que eu faço nessa hora? Também no Evangelho nós vamos encontrar como resposta o perdoa até 70 vezes 7. Mas eu gostaria de voltar à questão do dar a outra face.
porque essa resposta tem um simbolismo tão sério e tão importante que a grande maioria de nós abre mão ou desconhece. A primeira face que é mencionada nesse trecho é a face que é a vítima, é a que toma, que recebe o tapa, aquele movimento agressivo que foi desferido. Oferecer a outra face é significativamente oferecer uma face diferente daquela que é a vítima. É uma nova face, é uma nova conduta, é uma conduta revisada, é uma conduta repensada, reverificada, onde a gente pensa o que aconteceu para que eu recebesse esse tapa, essa agressão. Onde efetivamente eu escolho o caminho que eu vou seguir após a agressão recebida. Pela lei humana, nós temos muitos caminhos que nós podemos seguir. Hoje em dia, facilmente você vai a uma delegacia e faz um boletim de ocorrência, né? Isso resolve ou isso é uma outra agressão? Então, essa outra face, ela pode significar uma face reativa, tão agressiva quanto a pessoa que me desferiu o tapa. A outra face que pode se manifestar é a face do medo. Então, com o medo eu me recolho, eu encolho na minha atitude, eu silencio na minha atitude e não ofereço absolutamente nenhum tipo de resistência ao movimento agressivo que está sendo feito. Há ainda uma outra face, que é a face do entendimento moral sobre o que está acontecendo. E essa face, diferente das outras, que estão baseadas, na maioria das vezes, em sentimentos pequenos, como a raiva, o ódio, o orgulho, a inveja, a vaidade, a face moral que analisa a situação é uma face que escolhe, na sua grande maioria das vezes, a resposta amorosa. Resposta amorosa, diferente do que a gente pensa, não é ir lá e abraçar o oponente ou abraçar aquele que me agride, mas é colocar amorosamente e respeitosamente o limite da integridade das pessoas ali envolvidas. O Sandro falou da família espírita, então a gente entende um casal e seus filhos e outras pessoas que possam estar convivendo no mesmo habitat. Então vamos entender que todos os envolvidos ali, todas as pessoas ali presentes, têm que ter a sua integridade preservada. E essa resposta amorosa é a que coloca o limite da integridade. Às vezes, uma separação se faz necessária para preservar a integridade dos elementos ali presentes. E vamos lembrar que no capítulo do Evangelho que trata da indissolubilidade do casamento, está claro para nós que a lei humana é uma e a lei de Deus, que é a lei de amor, é outra. E onde não há amor, não há união, não se persevera uma união. Mas voltando à pergunta sobre a compreensão da agressividade, temos formas de compreender como as vidas passadas, as experiências vividas em outras esferas, em outros lugares. Temos também a compreensão da influência espiritual, dos inimigos desencarnados, e tudo isso nos revela uma coisa muito fácil de perceber. Estamos vivendo nesta encarnação as diferentes relações, os diferentes vínculos e os diferentes relacionamentos, como um grande laboratório onde precisamos praticar algo que nos é ensinado já há muito tempo, que é o amor ao próximo, o respeito ao próximo. E são muitas as formas como temos a oportunidade de treinar isso. Superar um problema de agressão, uma agressividade, ou a nossa própria tendência agressiva, seja pela atitude ou pelas palavras, é uma maneira de superar essa dificuldade à luz do Evangelho de Jesus. E nós sabemos ainda que o Espiritismo, sendo o Consolador prometido por Jesus, ele põe luz a todos esses problemas e essas dificuldades que a vida material nos impõe.
E eu gostaria de fazer essa última pergunta dirigida aos dois, para que vocês possam dividir o tempo, aí, os minutos que nos restam. É uma pergunta difícil de resposta e que requer naturalmente uma reflexão profunda, mas que ela entra como um objeto importantíssimo de compreensão à luz do Evangelho. Diante da desesperança que atinge tantas pessoas, crianças, jovens, idosos, enfim, adultos, muitas vezes levando ao suicídio, que é o grande mal da sociedade atual, qual é o melhor recurso ensinado por Jesus para que possamos auxiliá-las? Pode começar. Tratar do suicídio é sempre tão complicado, né? Porque a gente tem por hábito julgar. Eu me lembro a primeira vez que eu li Memórias de um Suicida, ainda muito jovem, o quão complicado foi compreender tudo aquilo que eu estava lendo. E também o quão complicado foi me deparar com a primeira situação de um suicídio próximo, né, de uma pessoa conhecida, sem colocar um julgamento naquilo. O suicídio, ele ainda é e será sempre para algumas pessoas a busca de uma saída, a busca de uma solução. Pessoas que ainda não encontraram, por exemplo, dentro do conhecimento da doutrina, dentro do amparo dos amigos, sejam amigos encarnados ou desencarnados, um caminho a seguir, uma solução, ou pelo menos, né, um refresco para toda aquela situação difícil que está vivendo. Então eu entendo que hoje ainda esbarramos na questão do suicídio dentro dos nossos próprios medos. O suicídio será sempre uma busca por uma situação completamente diferente daquela que eu estou vivendo e que hoje significa uma dor insuportável, uma dor que não me permite continuar da maneira como eu estou e às vezes se deflagra como a única saída. Cabe a nós todos pensarmos que temos inúmeros caminhos. Uma doutrina tão amorosa, uma doutrina com tanto esclarecimento, com tantas lições e tantos exemplos que nós temos, nos oferecem infinitas saídas. Às vezes o nosso irmão, o nosso companheiro, nós próprios, precisamos apenas ter olhos de ver e ouvidos de ouvir essa saída, essa percepção de que o mal é passageiro, o sofrimento é passageiro, a dor é passageira. Tudo isso vai passar. Essa cena que nós estamos nesse momento vai passar, nossa vida vai passar, tudo isso passa. E como Paulo de Tarso disse em um momento, numa de suas epístolas aos Coríntios, tudo vai passar, menos o amor. O amor permanece, o amor prevalece. E não há maior lição de amor, maior exemplo de amor para todos nós do que Jesus. Eu penso que o suicídio, ele é, muito bem, Almer, concordo plenamente, gratidão por estar aqui hoje com a gente. Eu acredito que o suicídio, ele é o ponto culminante de um longo processo. E a esse processo, eu recordaria as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus traz em si os recursos consoladores para todas as dores. Por isso, o Evangelho é conhecido como Boa Nova, Boa Notícia. Mas Allan Kardec, ele afirma que a doutrina espírita é o maior antídoto contra o suicídio, porque nós provamos a imortalidade da alma. Somente o fato de termos a convicção da imortalidade da alma, o suicídio não é mais solução. Agora, para aqueles que estão passando por esse momento de dor, que muitas vezes já foram assaltados por essa ideia, eu diria, calma. Tudo pode se transformar em segundos.
Deus tem poder para transformar todas as situações da nossa vida instantaneamente. Mas, se você vivencia hoje este momento, tenha calma, porque se ele não foi transformado ainda, é porque existe algo a ser dito, existe algo a ser experienciado. E digo a você, com toda a convicção dos nossos corações, que somos espíritos imortais. O suicídio não vai resolver essa sua dor. Pelo contrário, pode agravá-la, entrando aí num longo processo muito mais difícil de recuperação. Somos espíritos imortais e Deus é soberanamente justo e bom e te ama profundamente. É isso que o Espiritismo pode nos trazer. Nossa gratidão ao Felipe e ao Raumer por considerações tão importantes, né, pela exposição, Felipe, da primeira parte, e todas essas respostas lindas que contribuíram muito para enriquecer ainda mais o nosso seminário.